Boa noite. Vamos iniciar nossa live dessa quarta-feira com esse tema tão aguardado e pedido no nosso dia a dia aqui, que é pra gente falar sobre pensamento acelerado. Eu tô pregando, é bom, eu tô colocando aqui, gente, fixando o tema, pensamentos acelerados, ansiedade. Porque já já o pessoal começa a entrar e começa a querer saber do assunto de hoje. Como que vocês estão? Boa noite, Gorete. Comentário aqui fixado com o tema da live de hoje. Boa noite, Télvia. Vamos chegando. Vamos bater esse papo bacana, porque é muito importante que vocês entrem na live, convidem as pessoas para estarem aqui com a gente, porque depois vocês ficam mandando direct, fazendo perguntas, coisas que a gente pode conversar aqui. Oi, Cláudia, boa noite. Boa noite, Celeste. Boa noite, Indesartes. Oi, Meri. Tá por aqui. Boa noite, Juliana. Como é que vocês estão hoje? Tá um friozinho bom, né? Tá um friozinho aqui nesse Rio de Janeiro. Boa noite, Eliana. É um assunto, né? Falar de ansiedade é sempre tão importante, é sempre tão relevante. Tantas pessoas sofrem com isso. Tá linda, adorando te seguir. Obrigada, querida. Que bom. Oiê, Quarteto Fantástico Spitz. Vocês têm uns nomes, gente, que é difícil de descobrir quem é, né? Ariane, tudo bem? Que bom, que bom. Vocês... Oi, Valdisney, que bom que você chegou. Boa noite, Liane. Hoje o assunto vai ser bom, é um assunto que é sempre pedido. Oi, Eliana, vocês estão sempre querendo falar com isso, porque é uma das coisas que mais leva a gente ao sofrimento. Boa noite, Poliana. Amo seus posts, adoro te seguir. Que bom, Cláudia, obrigada. Oi, Thaís, boa noite. Bom, eu acho que a gente pode aqui aos pouquinhos começar a conversar sobre o assunto. Boa noite, Edna. O assunto que traz vocês aqui, que é... eu acho super importante da gente conversar. Os nossos pensamentos levam a gente a muito sofrimento e a gente precisa entender um pouco do que a gente está falando. Então vamos lá, vamos começando, vocês convidem aí as pessoas que vocês acham que precisam ouvir falar sobre ansiedade, conversar. Muitas pessoas sofrem de ansiedade sem se dar conta que estão sofrendo a esse respeito. Thaís, eu adoro seus conteúdos. Que bom, Thaís, fico feliz, obrigada. Eu acho tão bom, né, gente? Realmente eu tenho percebido que vocês têm engajado muito com o conteúdo, isso é muito bom, um sinal de que o conteúdo está sendo relevante e que está ajudando bastante, né? Isso é super importante. Eu até falei, oi Regina, tudo bem? Boa noite. Eu até falei sobre isso esses dias, né? Que a gente muitas vezes fica dando um monte de desculpas. Ah, eu até ficaria melhor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho tempo, eu não... Ah, se eu tivesse isso, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo. Gente, a gente pode muita coisa. Né? A gente pode, ninguém pode tudo, mas a gente pode muita coisa. Então, hoje em dia a internet disponibiliza muito conteúdo pra gente sobre todos os assuntos. Eu aqui em casa, Joelma, adoro te ouvir. Que bom, Joelma. Eu brinco aqui em casa que eu tenho CRM, eu sou veterinária, tudo cachorro tossindo, o que pode ser? A gente querendo, a gente consegue encontrar conteúdo. Sabendo que só informação não adianta, a gente tem que saber o que faz com aquela informação que a gente recebe. Por isso é super importante. Bom, vamos lá, gente. Vamos iniciar então o assunto de hoje. E a gente vai, lembrando que a live não fica salva aqui no Instagram, então assistam aqui, fiquem aqui comigo, convidem as pessoas, porque depois fica salva lá só no YouTube. E se tudo correr bem, pode dar ruim, como já aconteceu, mas espero que não. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero trazer para vocês é entender, eu faço terapia, mas você me joga lá no alto com todas as suas falas, que bom, Regina. Isso é bem comum, sabia? Várias pessoas que me seguem aqui fazem terapia e falam que a live, o conteúdo da página acaba contribuindo e vira até tema de debate na terapia. Eu acho maravilhoso, complementa, né? Uma coisa não exclui a outra de jeito nenhum. Eu sempre falo para vocês, a live é terapêutica, mas não é terapia, são coisas diferentes. Então vamos lá, primeira coisa que eu acho muito importante para a gente se alinhar aqui, boa noite Su, é tentar entender o que é
o tal do pensamento acelerado. Primeira coisa, eu quero fazer uma distinção com vocês bem importante. Augusto Cury, que é um psiquiatra super popular, né, best-seller aí de vendas de livros e etc., ele criou um conceito que ele deu o nome de síndrome do pensamento acelerado. E o que eu quero falar com vocês é o seguinte: essa síndrome conceituada pelo Augusto Cury, ela não é aceita no meio como uma síndrome efetivamente, né? Ele criou esse conceito, ele descreveu lá alguns sintomas, porém, o que a gente toma como referência enquanto profissional é o DSM, que é um manual internacional, ou é o CID, que é uma classificação internacional de doenças, e nesses dois manuais, que são internacionais e que eles pautam toda a questão do diagnóstico em psiquiatria, não consta essa síndrome. Não existe uma síndrome do pensamento acelerado catalogada como uma doença nesses manuais. Portanto, ela não é considerada para a ciência como uma síndrome. E aí, qual é a diferença de síndrome e sintoma? Né? O pensamento acelerado ele não pode ser considerado uma síndrome, segundo os critérios científicos, porém, ele é um sintoma. E qual é a diferença? Gente, uma síndrome é um conjunto de sintomas. A pessoa tem uma síndrome de alguma coisa, sei lá, síndrome viral, tem uma síndrome gripal. Ela vai ter vários sintomas de gripe que vão compor uma síndrome gripal. Ele tá gripado, ele tem uma síndrome gripal. Ele espirra, ele tosse, tá com dor de garganta, tá com isso, tá com aquilo, e aquilo compõe uma síndrome. Um sintoma é uma coisa única. O que é um sintoma? Dentro da síndrome gripal, você tem vários sintomas. A dor de garganta é um sintoma. Entendido essa diferença, quando eu falo de pensamento acelerado, da forma como a gente entende hoje na ciência, o pensamento acelerado não é uma síndrome, e sim um sintoma. O que quer dizer? Ele é um sinal, ele indica alguma coisa, e ele é um sintoma de alguns transtornos mentais que eu vou falar aqui para vocês. O pensamento acelerado, ele acontece normalmente, tá? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Em algum momento, quando a gente está ansioso com alguma coisa que vai acontecer e a gente fica com aquele pensamento mais acelerado, né? A gente avalia o pensamento, quando vai avaliar um paciente, você pode avaliar o pensamento segundo o conteúdo, né? Se é um conteúdo racional, lógico, se é um conteúdo delirante, você avalia pela velocidade, você tem lá alguns critérios para avaliar a parte cognitiva do paciente. Aqui a gente está falando da velocidade do pensamento. E a velocidade, ela altera, né, na nossa vida. Quando a gente está com sono, o pensamento vai ficando mais lento. Isso é normal, né? Quando eu estou ansiosa, quando eu estou esperando alguma coisa, eu tenho uma prova. Ai, meu Deus, como é que era isso? Como é que era aquilo? O pensamento fica mais acelerado. Isso é normal. Quando começa a ser um problema? Quando eu posso considerar que o pensamento acelerado é um problema? Quando ele vira um sintoma de algum transtorno. Transtornos mentais muito comum ter pensamento acelerado. Ansiedade. Transtornos de ansiedade, que eu acho que a maior parte das pessoas que me seguem é por conta disso. Tem o transtorno bipolar. A pessoa que é bipolar na fase eufórica, ela pode ficar com o pensamento super acelerado, né? A pessoa não consegue muitas vezes nem completar frases. Ela começa a falar uma coisa, emenda noutra. O pensamento não é muito linear, né? Ele é muito acelerado na fase eufórica do transtorno bipolar. No TDAH, o pensamento acelerado também é um sintoma importante. Então, se a pessoa sofre com sintomas de aceleração de... Ai, tô com pelo na boca, gente, deve ser da minha gata. Se a pessoa sofre de aceleração de pensamento, a gente precisa de uma avaliação profissional para ver se ela é sintoma de alguma dessas condições para a gente tratar a causa, né? Então, assim, eu tenho pensamento acelerado porque eu sou muito ansiosa. Isso é bem frequente. E aí a gente precisa entender qual é a gravidade disso, qual é o impacto que isso gera na tua vida. Por que ter pensamento acelerado é ruim, é um problema? Porque atrapalha a concentração, porque atrapalha o foco, porque te distrai daquilo que você está fazendo, né? Você está ali fazendo alguma coisa e teu pensamento está em outra. Tem o TEPT, posso ter evoluída para uma TAG? Pode, Ariane, pode acontecer. Pode acontecer. Não sei se evoluído é o ponto, né? Mas se você teve diagnóstico... Deixa eu só explicar, né? Para quem está assistindo. TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. Provavelmente a Ariane passou por uma situação traumática e passou a desenvolver
crises de ansiedade a partir desse trauma que ela viveu. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que também é um transtorno de ansiedade. Tanto o TAG quanto o TEPT são transtornos de ansiedade. A TAG tem outros sintomas um pouco diferentes do TEPT, né? A TAG, ela é uma ansiedade mais crônica e tem como principal sintoma uma preocupação constante e permanente. Pode acontecer de você acabar tendo TAG mesmo, né? Isso pode acontecer. Oi, França, boa noite. Então, voltando à questão do pensamento acelerado. O pensamento acelerado, ele gera muito desconforto na gente, gera uma exaustão mental, né? Isso todo mundo já passou, né? Por algum episódio de estar ali com o pensamento acelerado, ansioso por alguma coisa, tem um trabalho, uma apresentação, uma coisa importante, e teu pensamento tá ali, uma ideia assim, às vezes a gente perde o fio da meada, né? Dá uma desorientada. Então, o pensamento acelerado, ele vai interferir muito no nosso bem-estar. Oi, Mary. Com 20 e poucos anos, até minha fala era acelerada. As pessoas pediam que eu falasse devagar. Tem correlação com o pensamento acelerado? Com certeza, Mary, pode ter. Eu tinha uma paciente que era assim, o pensamento dela era tão rápido que a fala não acompanhava. Então ela comia palavra, comia, assim, tinha coisa que eu não entendia. Eu falava, fala devagar, respira, né? Eu tenho um paciente também que ele tá bem acelerado e às vezes eu tenho que falar, respira, calma, vamos lá, respira, Vamos dar uma baixada nessa aceleração para a gente conseguir se entender melhor. E com certeza influencia. Boa noite, Paulo. Então, olha quanta coisa que pode estar presente. Olha como o pensamento acelerado, ele é um sintoma, ele é um sinal de que tem alguma coisa que está acontecendo com a gente. Se for frequente, gente, se isso é pontual, como eu falei, tô com pensamento acelerado, porque eu vou fazer uma prova, vou, sei lá, viver alguma coisa que tá me deixando ansiosa, ok. Depois que você passa aquela situação, teu pensamento volta ao normal, beleza. O problema é quando isso é muito constante, muito frequente e vai te levar a uma exaustão completa, né? Porque a pessoa que está com o pensamento acelerado, ela perde a concentração. Então, se ela tem que fazer uma coisa, é como se você fosse abrindo várias abas na tua cabeça. Pensa no computador, você vai abrindo uma aba, abre outra, daqui a pouco acontece o quê? Ele trava. Aí você, meu Deus, tudo travado, você tem que fechar aquelas coisas. Então, é como se nossa cabeça também funcionasse assim. Boa noite, Neide. Você vai abrindo, daqui a pouco o negócio trava e você não consegue fazer nada, né? Então a gente precisa desacelerar. E como fazer isso numa sociedade que a gente é tão hiperestimulado, que o áudio vai no 2, no 1,5, né? Que a gente assiste vídeos a 1,5, 2. Isso eu já falei pra vocês, eu tinha um hábito. No WhatsApp, devo confessar que muitas vezes a gente dá uma aceleradinha. Mas não é legal a gente fazer isso o tempo todo. A gente começa a receber, quando é uma coisa importante, sei lá, você escuta rápido, viu que é importante, eu sempre faço isso, eu desacelero, eu tenho que assimilar aquilo que está sendo dito. Porque quando a gente começa a acelerar tudo demais, a gente não assimila. A gente precisa de um tempo para processar aquela informação. Então, se fica entrando ali, é como se nada ficasse na nossa mente. A gente está o tempo todo hiperestimulado e é uma pressa, é uma aceleração. A gente vive numa sociedade da aceleração. A gente está sempre correndo. Eu estou sempre atrasada, com uma sensação de que, né, a gente vai gerando uma ansiedade muito grande. A gente vive numa velocidade que está acima do que a gente pode mentalmente assimilar. Por isso que a gente fica tão ansioso também. Né? A gente vive uma sociedade com hiperestímulos de todos os tipos, com um cérebro que é primitivo ainda. Então não tem como, gente. Aí a gente começa a ficar esquecido, desatento, né? E aí começa, ai meu Deus, eu esqueci, né? O tempo todo. Porque a gente está sempre com a cabeça cheia, uma sensação de estar sempre com a mente muito cheia. E aí a gente acaba não filtrando as coisas e não consegue evoluir. Não tem como, gente, não tem como. Então a gente precisa entender como que isso está presente e de que forma eu tô no meu dia a dia. Essa aceleração, como desacelerar com tanto compromisso diário, tantas responsabilidades. Esquecido, eu ia perguntar sobre isso, sobre esquecimento. Peraí, deixa eu só ver aqui, tentar pegar vocês. Paola, sim, o celular é um dos principais causadores de ansiedade, creio eu, porque tudo é rápido e fácil. Exatamente, Paola. E como desacelerar com tanto compromisso diário?
Ariane, a gente tem que pensar se realmente a gente tem tanto compromisso ou a gente que se coloca uma faca no pescoço, né? Assim, às vezes a gente realmente está numa vida que a gente vai precisar não ter tantos compromissos, né? Às vezes a gente está sobrecarregado. Se esse é o fato, tem que observar, tem que refazer a tua rotina. Gente, não tem jeito, nós temos limites e a gente precisa lidar com esses limites. Muitas vezes a gente mesmo não coloca os limites. Ah, será que você pode, não sei o que, eu posso, eu dou um jeito. Aí alguém vem e te demanda de uma outra coisa assim, não, eu vou dar um jeito. E aí a gente vai dando jeito em tudo e todos, menos na gente, né? Então, uma coisa é uma sobrecarga de fato, que às vezes tem, né? Muito, a mulher hoje anda muito sobrecarregada. É trabalho, é casa, é responsabilidade com o filho, são as culpas que a gente carrega porque acha que tem que ficar dando conta de tudo e sei lá, se chegou em casa e não tem janta decente para dar para os teus filhos, você, meu Deus, eu não fiz a janta. É tudo uma correria enlouquecida. Então a gente primeiro precisa observar como é que está a nossa rotina. O que está acontecendo? Por que eu estou tão acelerada? Né? Será que eu realmente tenho que estar acelerada? Eu tenho que organizar a minha vida. Isso eu falo muito para vocês. Essa organização, porque senão a gente fica num caos. Né? O pensamento acelerado, ele dá uma desorientada na gente. A gente não sabe nem por onde começar. Aquela sensação de, meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tanta coisa para fazer. A primeira coisa é organização. A gente precisa, a Mary, aprender a dizer não sem sofrer. Exato, Mary. E a gente precisa se organizar na vida. Né? Se eu tenho 10 tarefas e eu sei que eu não vou dar conta naquele dia, eu tenho que elencar por prioridade. É tentar um mínimo de organização e lidar com os nossos próprios limites. Como disse a Mary, aprender a dizer não para o outro. E para a gente mesmo. Não, eu não vou conseguir. Né? Assim, eu tenho prazos, alguns prazos a gente consegue flexibilizar, outros menos, mas a gente precisa ver quais são as escolhas que a gente tem feito na nossa vida, né? O que está acontecendo? Fica cansada só de pensar nas coisas que preciso fazer. Pois é. E aí uma das coisas que a gente pode fazer para, por exemplo, quando a gente deita na cama e começa, né? A cabeça, ai meu Deus, eu não posso esquecer disso, eu tenho que fazer aquilo. É como se a gente estivesse ali... Tem um tipo de pensamento que chama ruminação. A gente fica ruminando coisas, né? Fica ali voltando a uma situação que aconteceu ou que vai acontecer e fica repassando. Isso é enlouquecedor, né? Agenda ajuda. Ariane, para mim, é sobrevivência. E aí vai de cada um, né? De que forma você vai se organizar para isso funcionar para você. Uma das coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir essa ansiedade, esse tanto de pensamento acelerado, é escrever. Por quê? Eu brinco que é como se a gente fizesse um download, né? Tá tudo ali na minha cabeça, eu baixo aqui no papel e parece que eu... Boa noite, Irlan. Parece que eu coloquei no papel, fiz um download daquele tanto de informação e ele tá ali agora. Tá no papel, aquilo me acalma, né? Eu não vou perder aquela informação, ela tá ali. Então é super importante quando a gente tá com muita coisa na cabeça, escrever. Organizar. Você pega ali, o que eu tenho que fazer? Gente, eu sem minha agenda, eu não sou ninguém. Já aconteceu, deu, sei lá, ir pro trabalho, esquecer a agenda em casa. Aí eu ligo pra casa, peço pro meu marido, tira uma foto do dia de hoje, porque eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Por quê? Porque a agenda funciona como esse download. Pra eu não ficar com a minha cabeça cheia de coisas. Tem que fazer isso, levar a filha no médico, levar... Gente, é humanamente impossível a gente memorizar a quantidade de informações que a gente tem hoje. Quando eu era jovem, no mundo analógico, pré-internet, a gente decorava as coisas. Era super engraçado. Eu sabia o número de telefone de todas as pessoas de cor. Eu tenho de cor até hoje, 2709-6929. Não sei o que, 2542-1068. Telefones que a gente usava fixo, era do meu namorado na época, era não sei o que. A gente tem alguns telefones que a gente memorizava. Hoje em dia, a quantidade de informação que a gente tem é impossível. Eu não sei o número de telefone nem da minha filha. Se eu perco, porque é tudo pelo nome. Se você não sabe ali o nome, eu não sei o número. E a gente não vai gastar memória com esse tipo de informação. Né? Então, assim, a gente precisa anotar para não ficar com essa sensação de estar perdendo informações relevantes. Comprei hoje um planner maravilhoso, Mary. Paulo, eu amenizei minha ansiedade com pedal. Com certeza, a atividade física é número 1 para combate de qualquer mal-estar psíquico, especialmente ansiedade. Isso aí, com certeza, eu vou falar e eu falo em todas as lives e vou repetir. Paola, sim, eu também sabia vários telefones fixos, não é? A gente decorava tudo de cabeça. Hoje em dia, até para perguntar qual é o número do telefone fixo da minha casa, eu não sei.
É isso. Oi, Adri, boa noite. Regina, eu faço isso quando eu vou à rua. Faço um caminho antes de sair para dar conta das coisas para fazer e dá certo. Consigo fazer tudo. Sim, isso é muito bom. Então a gente precisa organizar, anotar essas coisas, né? Tipo, pra gente não ter retrabalho. Por exemplo, vou no mercado. Eu sempre pego, anoto no note do celular, boto lá uma listinha. Eu sei o que eu vou comprar. E normalmente eu compro muito além até. Mas eu sempre coloco ali. E antes de sair do mercado, eu dou aquele cheque, né? Assim, será que eu peguei tudo? E sempre falta alguma coisa. Então, assim, são recursos que a gente tem. Antes você ficava, não, eu vou comprar um alface, um ovo, Gente, não dá, não dá. Hoje em dia a gente tem muita informação. O tempo todo a gente é bombardeado de informação. Então, a gente usar esses recursos, estratégias para administrar isso é super importante. É uma forma que a gente tem de ancorar o nosso pensamento também. Ancorar o pensamento é super importante. Eu já vou começar a entrar aqui, já que todo mundo já sabe, né, o que é o pensamento acelerado, como que a gente experimenta isso, né, nessa agonia, nessa correria mental que a gente fica, de chegar no fim do dia exausta. Às vezes o corpo tá moído, mas a cabeça tá ali, ó. É o inferno, né? Tem um monte de meme com isso. A pessoa dormindo, acorda 3 horas da manhã, cadê meu passaporte? Tipo... Você não vai nem viajar. Qual é a relevância disso? Né? Mas aquele pensamento que não te dá sossego. Boa noite, Célia. Juliana, eu brinco para que ocupar a mente com algumas coisas se possa escrever para não esquecer. Com certeza, Juliana, é isso. Não dá pra gente gastar a memória com coisas que não são relevantes, né? Que a gente pode ter outras formas de lidar. Isso é uma forma da gente não sobrecarregar tanto a nossa mente. Não tem como, né? A gente não vai dar conta de tudo. Entender isso é fundamental. Anotar, né? Usar uma agenda. No meu caso, a agenda é minha companheira. E a minha agenda, eu não consigo me adaptar à agenda digital, gente. Eu esqueço de anotar, é um saco. Então, para agenda, por exemplo, a minha é agenda física, né? E a minha é exclusiva de psicólogo. Então, eu anoto muita coisa ali que tem a ver com consultas e tudo mais. Então, ali é super importante para mim. Ariane, e o pá na hora de dormir? Pensamentos surgem do nada, inquietação com coisas que vêm do nada. Isso é da ansiedade, Ariane. E aí, isso que eu acho super importante, gente, entendam que isso são sintomas. O que são sintomas? São sinais que a gente emite, o nosso corpo emite, a nossa mente emite, que diz algo sobre nós. São sintomas de que você está ansiosa. E aí a gente tem que atacar a causa da ansiedade. Por que eu tô tão ansiosa? Eu tô sobrecarregada? Eu tô tentando dar conta de coisas além do que é possível, humanamente possível, né? Eu quero fazer meu dia render 48 horas em 24. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para ir melhorando. Primeira coisa que eu acho super importante, pensem numa coisa que eu vou falar agora. A nossa mente mente, né? Essa é uma frase até do Augusto Cury, super famosa, e é uma grande verdade. Não acreditar em tudo que a nossa mente nos traz, né? Às vezes a gente tem os pensamentos que são invasivos e ruminantes, ele fica voltando, fica voltando, fica voltando. Gente, a minha mente não me controla. Então, se eu tô com aquele pensamento acelerado e aquilo fica ali te perturbando, eu acho super importante você pensar que isso não é você. São seus pensamentos. E pensamentos, ele é um produto do teu cérebro ali, que tá ali conectando ideias. Então, assim, que pensamentos são esses, né? Por que eu tô gerando esses pensamentos? Às vezes eles são involuntários. A gente não quer mais pensar, a gente quer paz, a gente quer sossego. Eu quero deitar na minha cama e dormir, mas a minha mente não me deixa. Eu fico sendo acordada por pensamentos, às vezes idiotas, às vezes pensamentos, se for vindo da ansiedade, pensamentos muito catastróficos, né? O problema desses pensamentos acelerados é que no fim ele vai te gerar uma agonia muito grande e sempre vai terminar com uma coisa muito negativa, te gerando um mal-estar, né? Uma sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, por isso que a gente precisa aprender a lidar com eles, entendendo que a minha mente não pode me controlar. Né? Então, assim, entender que a minha mente não sou eu não me reduzo a isso. Isso eu falava muito pra vocês, a gente supervaloriza a consciência, né? Do tipo, aquilo que é racional é absoluto, é uma verdade absoluta. Não é. A nossa mente mente.
Muitas vezes a gente se engana, a gente faz interpretações equivocadas, a gente coloca coisa onde não tem, a gente é invadido por pensamentos negativos que são frutos da nossa insegurança e não de uma análise racional de um fato. Então, primeira coisa é não dar tanto crédito a essas coisas que vêm à nossa mente. Peraí, esporte é o melhor remédio, com certeza, Paulo, isso é fato. Isso que você já falou me ajudou muito, que bom, Regina. Então, entender isso já é um primeiro passo, né? Já é um primeiro passo para a gente não ficar escravizado por essas coisas que a gente pensa, né? Como se fosse um sinal. Não, isso que eu tô pensando é um sinal de... Não, não é sinal nenhum, gente. É só um pensamento que tá vindo. Então, uma segunda coisa super importante. Não brigue com seu pensamento. Não resolve. Não ficar falando, não vou pensar, não aguento mais pensar, eu vou esquecer. Isso não resolve. Porque quando você fica pensando, eu não vou pensar naquilo, aquilo já está na sua mente. É como eu falo pra vocês, se eu falar agora pra vocês, não pensa num elefante. Não tem como não pensar. Eu falei, elefante, ele já está na tua mente. Então se eu falar assim, você tem que esquecer aquele cara. Não, você esquece essa mulher que te fez tão mal. Eu tô lembrando você da existência dela. Então, assim, não adianta a gente brigar com o pensamento. Quando a gente briga com o pensamento, a gente acaba botando uma tensão maior, né? Tudo que eu tento controlar me controla, né? Tudo que eu tento, eu quero controlar esse pensamento e eu tô presa nisso, nessa tentativa de controle. Não é assim. Ah, então como é que eu faço? Como é que eu faço para lidar com isso? Se eu não quero não pensar, como que eu faço para não pensar? Tirando foco, né? Diminuindo a energia. Uma coisa super importante que a gente faz e que a meditação usa é ancorar o pensamento. O que é ancorar o pensamento? Na meditação você usa mantras. Por que tem mantra? Né? O mantra é uma forma de você ancorar seu pensamento. Nosso pensamento tá ali, às vezes pensando, eu tenho que pagar aquele boleto, amanhã eu vou nadar, depois eu vou pra polícia, não sei o que, trará, tua cabeça tá ali com 1000 pensamentos, aí você vai meditar. Vamos lá, vou lá virar um monge budista e vou meditar. Você não vai parar e você vai alcançar uma plenitude, esvaziar sua mente, isso não vai acontecer. Você vai sentar para meditar e teu pensamento vai estar lá, todo embaralhado, cada hora um troço diferente, desde pensamentos do tipo, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar. Por que eu não me acalmo? Porque essa ansiedade me domina e o negócio tá ali, né? Azucrinando tua vida. Como que você faz? Alguns tipos de meditação, porque tem várias linhas meditativas, alguns tipos de meditação você usa mantra. E aí você fica repetindo aquele mantra. Por que você repete o mantra? Porque você ancora o teu pensamento. Então eu fiz um curso de meditação transcendental e eu tinha um mantra. Eu acho que no meu era Harim. Sei lá, você repetiu uma palavra, vamos supor. Harim. Harim. Aí você ficava mentalizando aquela palavra. Repetindo aquela palavra mentalmente. Porque isso ancora teu pensamento. E isso acalma, porque aí eu tô lá, Harim, Harim, daqui a pouco minha mente tá, ai meu Deus, meu pé tá coçando, ai que coceira no pé, amanhã eu não posso esquecer, e o teu pensamento vai vagar de novo. E aí você, como é que faz pra não se perder nesse labirinto de pensamento? Volta pro seu mantra. E isso vocês podem fazer, criar um mantra, né? Se você jogar aí no Google, mantras para meditar, vai aparecer vários. Você pode pegar um mantra, o mantra é super importante para ajudar a gente a ancorar nosso pensamento, a voltar. Porque nosso pensamento vai, aí você volta. E quando você vai fazendo isso, gente, esse exercício de ir, voltar, quando você vê isso, traz uma calma. A melhor forma que eu conheci e experimentei ao longo de 21 anos aí formada como psicóloga e trabalhando questões relativas à ansiedade, a melhor forma de acalmar a mente nessa azucrinação que a gente fica é com a meditação. E existem várias técnicas, existem vários vídeos guiados no YouTube, tem muitas técnicas. Busquem isso ativamente. Você ter um mantra, né? O mantra é o que te ancora teu pensamento, te faz voltar para aquilo, né? Você tá ali pensando, daqui a pouco teu pensamento já tá lá pensando, ai, não posso esquecer de falar pro meu marido, não sei o que lá. É normal, o nosso pensamento vai vagando. E aí você lembra, na hora que você lembrar do mantra, na hora que você perceber, você vai se dar conta, você tá ali viajando, já passeando, não posso esquecer que eu tenho que resolver não sei o que. Daqui a pouco você, meu Deus, a meditação, o que eu faço? Sem desespero, volta pro mantra. Volta a repetir o mantra. Então aquilo vai te ancorando e acalma a mente.
de um jeito que é muito, muito reconfortante. Quando você termina a meditação, nossa, eu tava numa calma, eu ficava numa calma, que é assim maravilhoso. E vocês só vão saber vivendo, experimentem, né? E fazer meditação é igual atividade física, você não vai ter o resultado indo uma vez. Ah, eu vou malhar que disseram que é bom. Vai lá 3 dias e não tive o resultado. Não é assim, gente. A gente precisa de consistência e regularidade. A gente precisa sustentar isso. Juliana, eu escrevo antes de dormir o que tem que fazer no dia seguinte, principalmente o que sai da rotina. Isso me ajuda a não pensar à noite e atrapalhar o sono. Exatamente, Juliana. Eu faço isso na minha agenda, né? Eu agendo tudo que eu tenho que fazer. E às vezes, assim, para eu saber, eu já dou uma olhadinha de véspera para saber como é que vai estar a minha manhã, né? Para eu me organizar. Isso é bem legal, ajuda muito. Ariane, não consigo meditar. Meditar me gera estresse. Já tentei e não consigo. Tenta de novo, Ariane. Tenta porque tem várias técnicas. Tem desde de relaxamento que é muscular. Tem um relaxamento que eu esqueci o nome. Que você prende e solta cada parte do teu músculo. É uma coisa física. E ele traz relaxamento. É muito bom. Mary, é muito difícil não pensar em nada. É impossível, eu acho, Mary. Assim, para o ser humano comum é impossível. Tanto que a gente pensa até dormindo, a gente sonha, né? Mas a gente consegue reduzir a velocidade do pensamento. Essa é a questão. A gente consegue diminuir a aceleração. E isso traz uma calma maravilhosa, né? Então a ideia quando a gente vai meditar não é zerar os nossos pensamentos. Ah, eu não vou pensar em nada. Quando eu penso, eu não vou pensar em nada, eu já estou pensando. Então assim, não tem como. É só a gente conseguir, é a gente soltar o pensamento, é não prender e ficar ruminando, ah, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, e fica naquela perturbação. É aprender a soltar. O pensamento veio, deixa ele ir. O pensamento ele vem e ele volta, sabe? Ele passa, a gente vai deixando o pensamento, ó, ele vai passando. Márcia, depois de começar a assistir suas lives, parei com os pensamentos catastróficos todas as vezes que meu filho saía de casa. Que maravilha, Márcia! Parabéns, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Não acredite nos seus pensamentos, eles mentem. Então, que bom, fico feliz de saber. Bom, essa técnica de ancorar o pensamento é super importante para a gente conseguir desacelerar o nosso pensamento. Então, experimentem a meditação, né? O mindfulness também é outra coisa super importante. É a gente estar presente naquilo que a gente está fazendo, né? Mas eu tô... Não tá. Né? Quantas e quantas, principalmente com essa porcaria chamada smartphone, que a gente está o tempo todo ali, ó, conectado. Depois, quando terminar aqui a nossa live, façam um exercício. Observem aí no teu celular, tem lá uma parte do aplicativo, Bem-Estar Digital, sei lá. Veja quantas horas você ficou conectada e no que você ficou conectada. Gente, para vocês terem uma ideia, quem vê o meu trabalho no Instagram deve achar que eu fico o dia inteiro no Instagram. Não fico. Outro dia eu tava vendo, eu tenho muitas horas no celular porque eu faço atendimento online. Aí você vai ver lá, horas no celular. Teve um dia, minha filha, tá vendo, mãe? Você ficou 12 horas. Eu fui ver dessas 12 horas, eu acho que 6 horas eram no Meet, que é o aplicativo que eu uso para atendimento, 2 horas no meu curso da PUC, que é uma pós-graduação online, e rede social no Instagram era tipo 2 horas e 15 minutos. Né? Então, assim, olhem quanto tempo vocês estão desperdiçando com bobagem, com coisas que são só estímulos aleatórios, que ficam ali, e que não vão te levar a lugar nenhum, não vão te levar para o crescimento, não vão te agregar nada, só acompanhando fofoca. O que seria o Mindfulness? O Mindfulness, Ariane, é uma técnica, né, que é você manter tua atenção presente, né? Você manter tua atenção naquilo que você está fazendo. E existem técnicas para isso, né? Desde algumas coisas do Mindfulness eu acho meio chatinho, né? Desculpa para quem trabalha com isso, mas eu acho chato, assim, eu pessoalmente. Mas funciona, tá, gente? Você pode adaptar. Mas, por exemplo, tomar banho usando alguma técnica de Mindfulness. Eu vou entrar no meu chuveiro, porque até no banho nossa mente tá em qualquer lugar, né? Menos no banho. Termina o banho, você não sabe nem se lavou o cabelo, né? Assim, então, no Mindfulness, você vai tomar um banho. Aí você vai botar o shampoo e vai pensar, estou botando o shampoo na minha mão. Aí você passa o shampoo no cabelo, estou lavando a minha cabeça com esse shampoo. É você ficar quase que narrando
mentalmente tudo o que você está fazendo, porque aí você ancora a tua mente no que você está fazendo. E isso é super importante. É você estar presente naquelas ações. E não tá tomando banho pensando, ai meu Deus, eu não posso esquecer de não sei de quê. Não, porque amanhã, e o que fulano falou? Que absurdo o que fulano falou. Isso realmente é muito chato. Você não tá presente em nada. A gente nunca tá presente. Nossa mente tá sempre... A minha, então, gente, minha mente... De verdade, minha mente é assim uma coisa, eu tô sempre vagando, porque eu tenho um pouco de déficit de atenção. E isso acontece, né? As pessoas que têm déficit de atenção têm mais dificuldade de ancorar o pensamento. O que me ajuda a ancorar? Vou dar um exemplo, eu faço natação. Quem me acompanha aqui sabe que eu faço natação. A natação me ajuda muito. Por quê? Porque eu fico contando. Eu vou e volto, a piscina tem 25 metros, eu nado em média 2.200 metros. Conta, 25 até chegar a 2.000, né? Tipo, você tem que nadar 500 metros de crawl, indo 50 não sei o que, voltando 50 não sei o que lá. Aí eu vou contando, 2, 50, 250, 300. A minha mente está ancorada naquilo que eu tô fazendo. E eu fico muito brava quando eu perco minha conta. Muito brava. Vocês não têm noção. Eu quero eu sou muito controladora, né? Como qualquer pessoa ansiosa, eu quero saber exatamente. Pra mim, não é pra ninguém, gente. Eu não comparo, eu não falo, ninguém sabe quanto eu nado. Eu sei. É pra mim esse controle. Né? E eu não gosto de nadar, por exemplo, menos de 2.000 metros. E aí eu me estabeleço algumas metas, né? Do tipo, não, a aula tá acabando, mas eu tenho que nadar mais um tanto. Então isso ancora meu pensamento. Quando eu tô nadando é o momento que eu consigo limpar minha mente, porque eu tô absolutamente focada no que eu tô fazendo. Gorete, às vezes até orando penso em outras coisas nada a ver. Sim, Gorete, isso é normal, nosso pensamento fica vagando mesmo, né? Principalmente se fica ali repetindo, aí que a mente vai embora, né? A Ariane também, né? Então a gente precisa, por exemplo, tá orando, você tá ali rezando, orando, e tua mente começa a vagar. É só voltar, só volta, faz o movimento de volta, volta para aquilo que você... Não, tô rezando. E isso é muito difícil, a gente anda com a atenção muito desfocada, com esse tanto de estímulo que a gente tem. Né, as próprias redes sociais não incentivam, né, as pessoas têm preguiça de assistir vídeos longos. Ah, não, esse vídeo tem 1 hora, tá doido, vou nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu fico horas mergulhada, imersa em algumas coisas, né? Tipo assistindo aula, vendo vídeo, podcast. Eu assisto podcast que dura 2 horas e meia. Né? E quando o negócio é bom, que é uma coisa que me acrescenta, que me agrega, que eu gosto, eu consigo ficar ali imersa um tempão, né? Tem um pouco de treino e tem um pouco de você se dedicar a isso. A gente precisa treinar a nossa atenção também. Márcia, os sonhos refletem no momento em que estamos passando? Tenho sonhado muito com cobras ultimamente. Márcia, sonho é muito legal, tá? Interpretar sonho. Sonho, ele faz parte, né? Sonho é manifestação do inconsciente. Então, é claro que ele pode ter alguns significados, mas eles são muito pessoais. E tem a ver com a história da pessoa, com o momento, enfim, com emoções da pessoa. Não tem como, sonhar com cobra é desejo de não sei de quê. Não tem nada a ver, né? E por que se repete, não sei. Aí só no seu trabalho de terapia pessoal, gente. Não tem como interpretar sonho de maneira coletiva aqui, infelizmente. Mas é um recurso bem bacana e que funciona muito na terapia, tá? É bem legal, a gente consegue às vezes pensar umas coisas super interessantes. Juliana, pensamento acelerado tem a ver também com temperamento? Pode ser, né? Se a gente entender que a pessoa ser um pouco mais ansiosa faz parte do temperamento dela, sim. Né? Não necessariamente é associado a um transtorno, tá? Como eu falei, pensamento acelerado qualquer pessoa pode manifestar em algum momento da vida, né? Um momento mais tenso, mais não sei o que, a gente fica um pouco mais, né? Com um pouco mais de aceleração. E pode... Não sei, não tem uma relação tão direta, Juliana, mas se a gente pensar um pouco, pode ter, né? Porque o temperamento é uma parte da personalidade, né? E a gente é atravessado. É difícil separar as coisas tão didaticamente, né? Boa noite, Isabel. Pode ter a ver, sim. Quem tem pá tem bateria social baixa? O que é pá? Pá? O que é pá? O que você está chamando de pá? Tem bateria social baixa? Pá? Tentando pensar aqui. O que é pá? Ariane, o que é pá?
Fico esgotada de pessoas muitas vezes. Me fala o que é pá. Beatriz, antes do smartphone eu conseguia ler vários livros sobre... Ah, tá, pensamento acelerado. Antes do smartphone... Eu que tô com pensamento lentificado, né, Ariane? Era só pensar um pouquinho. É porque são tantas siglas, é TDAH, é o espectro autista, né, que tem gente, é o não sei o quê, cada hora é uma sigla diferente, eu tô achando que você tá falando de alguma sigla, de alguma coisa, gente, foi mal. O pensamento acelerado pode. Sabe por que pode te deixar com a bateria social baixa? Porque o pensamento acelerado, ele leva a gente a ficar muito esgotado, e quando é muita gente, é mais estímulo, né? A gente está mais exposta a estímulos quando a gente está com pessoas. E às vezes a gente querer parecer normal também, né? Eu tenho uma paciente que ela é maravilhosa e ela tinha muita ansiedade e ela queria controlar isso para que ninguém percebesse aquela ansiedade dela. Então ela estava sempre lá linda e plena e por dentro num desespero para controlar aquilo, né? Então isso gera um desgaste gigante, faz a gente querer não estar com pessoas, porque eu tenho que estar ali me controlando, né? Beatriz, antes do smartphone eu conseguia ler vários livros. Hoje não consigo me concentrar. Começo a leitura e já paro para verificar as redes sociais. Beatriz, essa é uma luta que eu tenho, tá? Eu amo ler. Eu tenho uma estante com milhares de livros que eu leio. Mas eu vou te confessar que é uma dificuldade para mim. E eu tenho um livro que está fechado até hoje na minha mesa de cabeceira. Toda noite eu olho para ele e penso, vou começar. Vou só dar uma olhadinha aqui nesse negócio. Já era. E eu não tô conseguindo. Como que a gente muda isso? Disciplina. É disciplina. A gente pode tentar, tem algumas técnicas, né? Do tipo, você se programar para ler 5 páginas todo dia. Claro que você pode ler mais, né? Se o livro for bom, a gente começa e não termina. Mas quando você estabelece uma obrigatoriedade mínima, pode te ajudar, né? De você se disciplinar para isso. Tenta fazer isso. Não, eu vou voltar a ler. Eu vou ler 10 páginas por dia, eu pretendo ler um livro por mês. Tenta estabelecer pequenas metas, porque a gente precisa... Gente, não é mais natural, né? Se a gente for deixar a nossa... vou deixar a vida me levar, estou aqui... Gente, a gente mergulha numa Netflix e não sai nunca mais. A gente mergulha num smartphone e não desgruda nunca mais. Então, a gente não pode fazer só o que é gostoso na vida, né? Às vezes, ler um livro é muito enriquecedor, né? Às vezes sempre, né? Eu amo ler. E além de ser muito enriquecedor, ele treina a nossa atenção, ele diminui a velocidade dos nossos pensamentos, porque o livro tem outro ritmo. É diferente de vídeo alucinado, você entra no TikTok, tua cabeça tá ali, não tem isso, não tem algoritmo te capturando. Você tem que entrar tem que baixar o pensamento, baixar essa velocidade para conseguir se adaptar de novo. Deixa eu só ver. E aí, gente, eu acho interessante essa questão dos superestímulos, né? E a dificuldade de leitura entra nisso também. A gente fica muito viciado nessas gratificações que a gente consegue em rede social, né? Tipo, você começa a ver um negócio, o algoritmo te captura, você não sai dali nunca mais, né? Você fica ali preso, vendo uma coisa atrás da outra, e teu cérebro fica viciado nesses superestímulos. Aí você pega um livro... Ele não tem aquele mesmo estilo para o teu cérebro. E aí você fica desinteressado, é entediante, né? A gente nunca teve tanto estímulo e nunca teve tanta gente apática, né? Eu vejo muito, parece que os adolescentes estão todos blasé, né? É todo mundo assim, nada motiva, nada emociona, né? É uma sociedade de adolescentes blasé, que não sabe? É tanto estímulo, é tanto estímulo, é tanto estímulo que parece que deu uma mortificada. E tem gente que já até fala em jejum de dopamina, que eles chamam, né? Que a gente parar de ficar tão viciado nesses circuitos dopaminérgicos, né? Que geram essa gratificação no cérebro, e cortar. Como é que eu faço? Jejum disso. Chega um fim de semana, 0 conexão. Reduzir, né? A gente tem que reduzir os estímulos da nossa vida. E isso vale para um monte de coisa, não só para os estímulos intelectuais, né? Porque o adolescente não consegue ler um livro, porque ele tá viciado no TikTok. Aí você tira aquele adolescente, bota num quarto branco 3 dias, sem estímulo nenhum, você zera aquele circuito dopaminérgico nele. Se você botar a Bíblia, ele vai ajoelhar e rezar, porque ele precisa se entreter com alguma coisa. Então, a gente está numa sociedade com tanto entretenimento que aquilo que é um pouco mais lento já não estimula mais.
E aí a gente tem que dar uma zerada nisso. Sabendo disso, façam isso. Né? Eu faço isso, né? Quando eu vou pra serra, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho casa na serra e tal, que o ritmo já é outro, aí é contato com a natureza, aí já não tem trânsito, a rua é de terra, te obriga a ir mais devagar, né? Não tem aquela loucura, aquele trânsito, aquele atraso e não sei o que no Waze. Não, você já dá uma desacelerada boa, né? Então a gente precisa arrumar mecanismos de desacelerar, de limpar um pouco a nossa mente. Isso é super importante, né? Tem pessoas que conseguem ficar sem celular, né? Tipo, desconectam um fim de semana inteiro. Eu não consigo, né? Até porque eu uso para trabalho, não tem como, né? Mas assim, de qualquer forma, quem puder reduzir eu super consigo, super. Eu não sou uma pessoa, quem me conhece pessoalmente sabe, eu não sou uma pessoa que tô grudada no celular, gente. Eu vou, sei lá, se eu tô numa mesa de restaurante, meu celular tá sempre de cabeça para baixo. Sempre, 100% das vezes. Porque se ele ficar assim, a cada notificação eu vou querer olhar. Então tá sempre de cabeça para baixo. A gente precisa se conectar com pessoas, a gente precisa... Isso reduz, né? Senão a gente fica viciado até na velocidade rápida dos áudios, dos vídeos. Aí você vai conversar com alguém, a pessoa é lerda, né? Aquilo vai te agoniando, tipo, tá, vai direto ao ponto, deixa eu apertar aqui pra ver se essa pessoa prolixa acelera essa velocidade dela. Então a gente precisa desacelerar. Márcia, eu sou tão ansiosa que começo a ler um livro, aí acho ele interessante, fico louca pra saber o final. Vou até lá, leio o final do livro e continuo lendo normalmente. Pior que tem gente ansiosa que faz isso mesmo, Márcia, e eu não sou nesse nível, graças a Deus. Porque isso estraga, isso não é um spoiler, isso é uma derrota. Boa noite, Adriana. Eliana, faço meditação todos os dias, às 6 horas da manhã com o Tadashi. Ah, Tadashi Kadomoto, é muito bom. Muita gente faz com ele, é 6 horas da manhã, né? Que bom, maravilhoso. Puxa, é isso mesmo. E né, a gente fica muito viciado, gente. A gente tem que dar uma limpeza, tem que, sabe, conseguir dar uma baixada. Eu, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo, não que eu seja uma pessoa exemplar, mas de estratégias que eu fui usando ao longo da minha vida e que foram funcionando. Estratégia número 1, atividade física regular. O Paulo aqui já tinha falado algumas vezes, atividade física regular. Gente, isso aí não tem jeito. Vocês querem que eu dê aqui uma fórmula maravilhosa para diminuir a ansiedade e os pensamentos acelerados? E eu não tem fórmula. É atividade física regular. A gente precisa disso, né? Eu, desde que comecei, a vida inteira eu fiz atividade física. E desde que eu intensifiquei, eu tenho me sentido muito melhor em todos os aspectos da minha vida. Então, não tem jeito. Ah, eu não tenho tempo. Dá seu jeito. O tempo a gente cria, gente. O tempo não sobra nunca. Ou a gente prioriza o que a gente precisa, ou nunca vai ter tempo. Nem para ler um livro, nem para desacelerar, nem... Ah, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Gente, que loucura é essa? Que sociedade é essa que a gente vive? Que o tempo tá sempre correndo, correndo, correndo. Vamos desacelerar. Né? Vamos parar, o que é prioridade, o que é importante que eu não posso abrir mão. A gente não pode funcionar sempre na urgência, a gente tem que fazer aquilo que é importante, né? Se a gente não faz o que é importante, está sempre na urgência, aquilo que é importante se tornará uma urgência em breve, né? Então, a gente tem que organizar o nosso tempo de uma maneira mais saudável pra gente, né? Isso é possível, não é só possível, como é necessário. Então, não tem milagre. Atividade física, sono regular, boa alimentação. Esse tripé é indiscutível que a gente precisa ter. E aí, pros pensamentos acelerados, primeiro ver, né? Se você for uma pessoa bipolar, você vai ter que ir num psiquiatra fazer uso de medicação para dar uma ajustada aí na sua oscilação de humor, para evitar essa euforia toda, né? O pensamento, quando ele está lentificado, quando a gente está deprimido, a gente tem uma lentificação dos pensamentos. Você fica lerdo, né? Assim, tipo, um raciocínio meio difícil. Isso é muito ruim, né? Então, o pensamento, ele é um sintoma importante que a gente tem que avaliar. Aqui, eu imagino que a maioria seja por conta de ansiedade mesmo. Então, a gente precisa reduzir a ansiedade. A gente tem que ir na fonte. Né? O que está causando essa aceleração? Por que eu estou agoniada? Por que minha cabeça não para? É sinal de que eu estou com ansiedade acima do que deveria. E aí eu tenho que ver o que está acontecendo na minha vida. Tem realmente alguma causa? Ah, tem. Eu vou fazer o Enem amanhã. Ok, você vai estar ansioso, vai dormir mal. É da vida, né? Mas também não tem problema, porque isso a gente vai estar numa prontidão para as coisas, né? A ansiedade, ela é necessária.
Ninguém vai ter sono na frente de um leão que está indo te atacar. Né? A ansiedade, ela te coloca numa prontidão. Você não vai ter cansaço diante de uma situação urgente, ameaçadora. Né? Então, a ansiedade ela tem seu papel super importante. O problema é quando a gente aciona esse mecanismo o tempo todo sem ameaça nenhuma. Eu tô sempre me sentindo pronta para atacar ou me defender de quê? Se nada tá acontecendo, né? Boa noite. Como tratar dermatite causada por ansiedade? A dermatite provavelmente você vai tratar com alguns cremes e tal, com um dermatologista, mas você tem que tratar a ansiedade para não ter tanta dermatite. Por que você tá tão ansiosa? Dermatite pela ansiedade é um saco, né? Tem gente que incha, né? Fica com aquele negócio, faz assim, aí fica toda inchada, vermelha, ou coçando. Então é muito chato. Tem que controlar a ansiedade, né? A dermatite, ela é um sintoma. É como a febre, né? A febre é um sintoma. Eu tô com febre, o que eu faço para tratar a febre? A febre não tem que ser tratada. A gente até abaixa a febre, né? Dá uma Novalgina. Mas eu tenho que saber o que causa a febre, eu tenho que tratar a causa. Então é a mesma coisa, tá? Para dermatite. É claro que você deve ter, provavelmente, alguns cremes que você usa, antialérgico, sei lá, mas a ansiedade é que tem que ser tratada. E aí, pode ser que você precise de um psiquiatra para medicação, pode ser que Gente, ansiedade é um sintoma extremamente comum e frequente. Essa é a notícia ruim, né? Assim, a gente tem muito sintoma ansioso atualmente, porém, a ansiedade responde muito bem na terapia. A gente melhora muito fazendo terapia, de verdade. É a principal ferramenta para trabalhar a ansiedade é a terapia. Ariane, esses dias estava me questionando, tanta aceleração para quê? Exatamente, Ariane, eu sempre falo isso. Qual é a linha de chegada da vida? É a morte. Você quer correr naquela direção? Quero não. Eu vou caminhar bem, aproveitando o caminho, olhando a natureza, observando, sem pressa, sem pressa. Que linha de chegada é essa que a gente está sempre correndo, né? E muitas vezes competindo. Eu tô ficando para trás, eu tô ficando para trás. Só gera estresse. Acabamos vivendo só no futuro e o presente fica de lado. Exatamente, Marina. E esse é o problema quando a gente está muito acelerado, né? A gente não vê o tempo passar. A pessoa que está muito acelerada, ela toma sustos, né? Gente, esse ano voou. Gente, como o tempo passou. Meu Deus, já tem um ano isso. Nossa, a pandemia foi isso, gente. A pandemia foi um piscar de olhos. Foram 2 anos. É um gap que a gente tem na vida. E a minha vida é antes e depois da pandemia. Isso foi antes ou depois da pandemia? A pandemia é um gap. Parece que ficou um buraco ali. 2 anos, que nada aconteceu. E foram 2 anos. Então, assim, a vida voa quando a gente não está presente. Né? A gente não sente o tempo passar, porque a gente está com a cabeça sempre ali, e você nem curte aquilo que você está vivendo. A gente tem que curtir o que está vivendo, né? Tirar proveito, viva intensamente. Você está numa mesa com teus amigos, bate papo com teus amigos. A coisa mais chata é quando você está ali com teus amigos e tem alguém no celular. Eu tenho uma raiva disso, gente. Né? O celular, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então não faz sentido. Penso nisso também, pra que ter peça? Exatamente, Gorete, é bizarro. E a gente tá sempre correndo. Então, assim, esteja presente, se faça presente, né? Às vezes você, meu Deus, meus filhos cresceram, eu nem vi. Não vi o mesmo, sabe por quê? Tua cara tava aqui, ó, no celular. Enquanto teus filhos estavam ali, você nem viu. Né? Faz esse exercício. Esteja presente naquilo que você está fazendo, né? Você tem ali uma pessoa que está ali, esteja com ela. Falta de educação, muito chato mesmo, Eliane. Nath, cheguei tarde, mas cheguei. Pois é, Nath, já estamos aqui nos finalmente, depois você vê lá no YouTube. Então, essa é uma forma importante, né, da gente conseguir desacelerar a nossa vida e os nossos pensamentos e a nossa ansiedade. É estando presente naquilo que a gente está fazendo, né? Se você tá ali, curte aquele momento, sabe? Tenha prazer de estar ali. Olha que delícia. E eu falo isso de coração para vocês, né? Tem alguns termos que ficaram tão populares e acabaram se esvaziando de sentido, né? Essa questão de, a gratidão. Gente, gratidão é um sentimento super importante, né? Fica uma coisa esvaziada porque, gratidão é uma coisa até chata, né? Mas esse sentimento de gratidão em pensar, mais uma oportunidade, tô aqui, tô vivendo, tô com saúde, tô com pessoas que eu gosto, eu tenho meu trabalho, tô produtiva, né? Então, assim, a gente precisa olhar para essas coisas.
olhar para aquilo que a gente já tem e não estar sempre o tempo todo só pensando no que me falta, no que me falta. A gente é muito movido pela falta, né? É uma insatisfação permanente. Eu tô sempre insatisfeito, eu estou sempre meio mal. Eu até tenho uma coisa aqui, mas eu olho lá no Instagram, do fulano é muito melhor, né? E eu tô aqui, né? E aí a gente tá sempre ali se diminuindo. Isso vai gerando uma ansiedade porque eu me sinto menor, né? Eu me sinto, eu não sei, eu não tô dando o máximo de mim, né? Uma supervalorização da correria. Ai, gente, tô numa correria. Eu viro e mexo, tô numa correria, mas eu não acho isso legal. Eu não acho, nossa, tô numa correria, gente, nem te conto, não tem tempo nem de respirar. Eu acho uma droga quando isso acontece. Assim, e eu procuro não deixar isso acontecer. Eu não gosto quando eu tô muito, muito acelerada, né? Eu sou uma pessoa mais acelerada por natureza, né? Isso me faz uma pessoa bem proativa e resolutiva, ok? Quando tá aí, tá tudo bem. O problema é quando isso extrapola, né? E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Quando a dose tá ali além, já dá ruim. Então a gente tem que estar atenta e criando estratégias para administrar quem a gente é. Né? Então o autoconhecimento é fundamental. Eu preciso saber como eu sou, eu preciso saber quais são as minhas válvulas de escape. A gente tem que ter alguma, gente. Eu não posso estar o tempo todo acelerada. O que vai me relaxar? Eu, por exemplo, faço atividade física 7 dias por semana. Eu faço massagem. Gente, massagem eu acho o cúmulo da chiqueza, mas eu amo fazer massagem, eu faço toda semana. A massagista vem na minha casa. E é outra coisa que me traz pro corpo de novo. Aquela coisa ali mexendo e acalmando e vai te relaxando fisicamente e vai te aterrando, né? Como se aquilo te puxasse, terra tá te chamando de volta, né? Do mesmo jeito que a natação faz isso comigo, né? Então, assim, uma das formas de lidar com o pensamento acelerado, além de ancorar o pensamento, fazer meditação, atividade física e etc, etc, é também... Gente, fugiu, olha. Fugiu o pensamento, porque eu fui ver o que a Adriana escreveu, daqui a pouco volta. Gratidão vira a chave, viver mais abundância do que a escassez, agradecer mais do que reclamar. Perfeito, Adriana, é isso. Gente, deixa eu voltar ao pensamento. Olha o pensamento fugidio. É cansaço. Esse também é outro sinal que a gente tem que ver. Quando o nosso pensamento começa a escapar, é cansaço e climatério, no meu caso. Gente, eu tô atacada do climatério, tá? Me perdoem. Esquecimento é um dos sintomas. Eu tenho vários sintomas. Esquecimento é um deles. Assim, você tá falando, de repente dá um apagão. Você não lembra da palavra, não lembra do que você tá falando. Daqui a pouco volta. Hormônio, gente. Mulher ainda tem que administrar isso, além de tudo. E é isso que eu tava até brincando com vocês. Eu levo uma vida super saudável e tenho vários sintomas. Imagina se eu não tivesse uma vida saudável. O que ia ser de mim nesse momento da vida? Ai, gente, eu já nem sei. Voltem aí, me perguntem. Não lembro o que eu tava falando e é isso aí. Futebol é isso mesmo. Perguntem e falem. Eu agradeço sempre. Sim, Flor. Né, esse sentimento de gratidão, de estar satisfeito com aquilo que tem. O que não quer dizer que você é conformado, né? Eu sou conformada e é isso mesmo, é o que temos para hoje. Não é isso. Né? Se tem alguma insatisfação que eu posso mudar, eu devo me movimentar para isso, né? São coisas que renovam a gente, sim. É isso que eu estava dizendo, né? Do que a terra, do que faz a gente, sabe, voltar para o centro, voltar para o nosso eixo, diminuir a velocidade do pensamento. Então, criem rituais de desaceleração. Isso é bem importante. Cada pessoa vai ter um, né? Eu tenho um cheirinho no quarto, eu boto um negócio na minha mesa de cabeceira que tem um cheirinho que tem lavanda, aí tem vários cheiros que trazem calma. A minha filha, por exemplo, toma chá antes de dormir. O chá também é bem relaxante. Maravilha de live, obrigada de nada, Franci. Nath, você estava falando sobre coisas que nos trazem de volta, massagem, atividade física. Sim, Nath, consegui resgatar um pouco essa ideia. E é isso mesmo, né? A gente vai... O autoconhecimento, sem dúvida. Meditação e etc. Sim, Nath, é isso, né? São os recursos e estratégias que para cada pessoa vai ser uma. Né? E eu tenho várias que eu lanço mão. Né? E uma das coisas é dar uma reduzida aí nesse excesso de estímulo. Né? Excesso de estímulo de toda ordem. Eu já falei para vocês que a gente vive numa sociedade de excesso de estímulo que está gerando vários problemas, inclusive sexuais, tá? Pessoas que usam pornografia excessivamente, ou usam essa coisa do usar os vibradores, também é outra polêmica, né? Até que ponto é legal, porque a velocidade de um vibrador não é a de uma pessoa.
né? Então, às vezes, com vibrador você vai alcançar o orgasmo muito mais rapidamente e o sexo com uma pessoa acaba se tornando entediante. Até isso a gente consegue fazer estragar a vida sexual. Marina, os pensamentos acelerados vêm mais quando vou dormir. Então, Marina, crie rituais de desacelerar. Né? Eu, por exemplo, quando eu faço live, eu fico mais acelerada. Por quê? Porque a gente tá aqui nessa troca, eu tenho uma preocupação de, eu não posso esquecer de falar isso, eu sempre termino. Eu já aprendi a administrar isso, mas eu sempre terminava as lives meio frustrada, pensando, putz, não falei isso, não falei aquilo. Agora eu já não fico assim, porque eu já faço há muito tempo e sempre sei que eu posso retornar em outro momento, né? Então, a gente vai aprendendo. Mas eu, por exemplo, quarta-feira, quando eu tenho live, é um dia que eu fico mais acelerada. E aí eu sempre, por mais eu estou aqui linda e cheirosa, eu tomo banho. Por quê? Porque o banho me ajuda a relaxar. Então eu tomo um banho quentinho, eu vou tomar um chá, né? Tem um chá, tem vários que são composições assim para relaxar. Então eu tomo meu chá, eu vou criando coisas, tem lá o meu cheirinho. É sempre uma luz amarela no quarto, gente. Tirem luz branca do quarto. Luz branca é só no centro cirúrgico, pelo amor de Deus. A luz amarela ela é mais aconchegante, ela facilita. Então, assim, vai pensando nessas pequenas coisinhas, né, que vão gerando bem-estar. Adorei todas as boas ideias. Que bom, Rê. Faço chá de camomila, meditação. Ferramentas poderosas estão ao nosso alcance, basta usá-los. Exatamente. Como ser um concurseiro com ansiedade? Faz parte do processo, controlando a ansiedade. E aí, a atividade física é número 1 de aliada para você. Número 1. Né? A ansiedade ela vai estar presente. Eu já fui essa concurseira, né? Hoje eu tô do lado de cá, né? Eu vou fazer a avaliação psicológica do concurso da Polícia do Rio. Mais de 100 mil candidatos inscritos até o momento. Então, eu sei exatamente o que é isso, porque eles vêm pra gente na etapa psicológica e o departamento que eu tô hoje é responsável exatamente pela etapa psicológica. A gente sabe que a ansiedade tá lá em cima. Desde as perguntas imbecis feitas pelos candidatos na hora da prova, do tipo, é para assinar com letra de forma? Isso é porque a pessoa está ansiosa, não é porque ela não sabe o que é uma assinatura. Mas a ansiedade te faz, né? Faz parte do processo. Mas aproveita, né? Num dia mais acelerada, minha filha está fazendo Enem esse ano, né? Eu sei da ansiedade, a sorte é que ela consegue administrar bem. Mas é tentar relaxar, buscar fazer atividade física para dar uma equilibrada nisso, Gente, atividade física a gente expulsa os demônios. Faça isso, né? A gente vai lá e dá aquela, principalmente atividade aeróbica, tá? Para diminuir a ansiedade. A musculação é fundamental na vida, mas para a ansiedade, corre, nada, pedala, anda, tem que ser alguma coisa aeróbica para ajudar mais, tá? Suzy, gosto muito de ouvir você traz calma. Que bom, Suzy. Eu sempre falo isso, né? Vocês sempre falam que eu pareço calma e eu sempre falo que eu não sou calma. Mas a minha filha já me desmentiu, ela falou que eu sou sim. Então, falei, gente, todo mundo fala que eu sou calma, de onde tiraram isso? Aí minha filha, mãe, você é calma. Você acha que eu sou mesmo? Eu sou estável, eu diria, né? Parabéns, ótima live. Obrigada, Edna. Gente, 9h03 já, então vamos ficar por aqui. Certamente faltou muita coisa, sempre falta. Mas faz parte, né? A gente nunca vai esgotar um assunto, porque ele como eu sempre falo, as lives são dinâmicas, vocês vão perguntando, a coisa vai surgindo, mas pensem sobre isso e não só pensem, ajam. Eu lembrei que eu ia falar agora, olha só como as coisas são. Uma das formas também da gente reduzir pensamento acelerado é agindo, mexendo coisas corporais. Né? Tipo, sei lá, eu tô com o pensamento meio acelerado, o que eu vou fazer? Isso, olha que interessante, eu vou falar só rapidamente aqui, gente. Uma coisa que eu descobri que eu sou, eu acho que foi o Sócrates que falou, foi Sócrates? Eu vou falar o filósofo errado, agora eu não me lembro o filósofo, gente. Depois eu vou falar então, porque senão eu vou dar informação errada. Mas um filósofo fala de peripatia. Gente, esqueci agora o termo, depois eu dou a informação. Mas ele descobriu que, por exemplo, as pessoas... Ou foi Aristóteles? Depois eu vou ver. As pessoas, elas... Tem pessoas que funcionam melhor, raciocinam melhor quando elas estão em movimento, quando elas estão caminhando. Eu sou essa pessoa. Eu raciocino melhor quando eu estou em movimento. Eu consigo me concentrar mais quando eu tô em movimento. É impressionante. Então, tipo, eu adoro estudar lavando louça, arrumando, fazendo cozinha. Quando eu tô na cozinha fazendo comida, não sei o que, eu tô sempre ouvindo as minhas aulas.
porque eu consigo prestar mais atenção. Ai, gente, depois vem nos stories que eu vou colocar como é que é o conceito direitinho desse filósofo, porque eu achei fantástico, me reconheci completamente. Que é essa ideia de que aí eles começavam a filosofar caminhando e refletindo, porque a caminhada ajudava na reflexão. Eu sou essa pessoa. Experimentem, talvez para vocês também possa ser uma forma da gente, né, conseguir concentrar um pouco mais, fazendo essa caminhada, se movimentando, estudando enquanto se movimenta. Para mim, realmente funciona. Eu fico mais agoniada quando eu tô parada, impressionante. Ai, gente, tô com ódio que eu esqueci o nome do negócio. Peripático, alguma coisa assim. Esqueci agora, gente. Ô, maldição esse negócio de climatério. Rê, maravilhosa, meio obrigada. Que bom, querida. Adri, parabéns, tô amando a live, tá me ajudando muito. Ai, gente, que ótimo. A sua voz acalma, que bom. Boa noite, bom descanso. Obrigada, Flor. Ai, peripatético. Isso! Ai, Regina, graças a Deus. Gente, Regina é a pessoa mais culta que eu conheço. Ela estuda muito, tá? Ela lê muito. Obrigada. É peripatético. Ô, inferno. Exatamente. Obrigada. Indicando você para todos que precisam. Obrigada, Mônica. Tomara que ajude. Estou tomando remédio controlado. Quero largar os remédios. Então, volte para sua... Comece a fazer atividade física. Isso é fundamental. É peripatético. Ai, graças a Deus. Ai, eu tava com esse negócio na minha cabeça... Eu já estava me agoniando, eu ia sair daqui imediatamente e voltar para pesquisar o nome. É peripatético. Eu sou peripatética. Eu funciono melhor, eu consigo refletir melhor quando eu estou em movimento. Então eu aproveito caminhadas para isso, eu aproveito... E até para estudar, gente. Isso é interessante para quem está, por exemplo, estudando para concurso, observar se precisa, de repente, dar uma caminhadinha para dar uma refletida naquilo que está ouvindo. Você é maravilhosa, agradeço pela live. Obrigada, Ariane. Já virei fã, que bom, fico feliz. Gente, então é isso, vamos encerrando. Desculpem os lapsos de memória, estou perdoada porque me faltam hormônios. Mas eu vou resolver isso em breve, muito breve. Sempre com grandes contribuições, obrigada. Que bom, Adriana, minha xará. Eu não gosto nem de sentar. Pois é, Mary, você deve ser peripatética também. Experimenta fazer isso. Começar a caminhar e estudar e fazer as coisas em movimento. Pra mim funciona muito, eu já aprendi isso. Pena que eu só fui aprender agora com 40 e poucos anos. Eu fui identificar em mim essa maior facilidade na reflexão quando eu tô em movimento. Que loucura, né? Obrigada a você, Regina, pela contribuição maravilhosa, porque eu tava enlouquecida já de não lembrar do peripatético. Rejane, obrigada. Quais seus dias de live? Suzy, toda quarta-feira às 8 da noite. Sem falta. Semana que vem estaremos juntos às 8 da noite. Na primeira semana de julho não teremos live. Eu estarei em Brasília, num congresso de psicologia. Um beijo grande pra vocês, uma boa noite. Pra quem chegou no final, a live vai ficar salva lá no YouTube, se tudo correr bem, tá? Então, muito obrigada pela presença aqui de vocês nessa. Uso lives de terapeutas neurocientistas para me ajudar a correr na esteira até a meta e a te superar, para ajudar a reduzir as vozes da mente. Não vou aguentar. Que bom que as lives te ajudam, né? Isso é bem legal mesmo. Eu também acho ótimo. Gente, um beijo para vocês, uma boa noite e até semana que vem.